Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Os Dias da Minha Mocidade, da sua mocidade, da nossa mocidade. E, aliás, tem uma coisa que a gente sempre diz aqui e é verdade, tá? O servo de Deus, ele é jovem, porque a juventude, tá na cabeça. A juventude está aqui dentro. É uma bênção sermos servos do Senhor. É uma bênção vivermos a alegria do Espírito Santo. É uma bênção vermos que somos jovens, sabe por quê? Porque nós vamos viver por toda a eternidade. Então nós somos ainda muito jovenzinhos, não é isso? Seja bem-vindo ao programa de hoje, que é uma continuação do programa da semana passada, tá? Se você não assistiu ao programa da semana passada, é extremamente recomendável que você acesse o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e ali você coloca Os Dias da Minha Mocidade, você vai pegar a playlist desse programa e vai ver que nós começamos esse tema na semana passada, que é muito interessante, que você vai saber daqui a pouquinho que tema que é, tá certo? Então, já sabe, acessa lá e acessando, curta, comente, compartilhe, isso é muito importante para que a plataforma ofereça esse conteúdo para mais pessoas. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. E aqui você vê quem são as pessoas que estão presentes. Eu vou começar cumprimentando o meu jovem convidado aqui, o Júlio César, um amigo, um querido irmão. A gente vivemos momentos difíceis e alegres em família, né, Júlio? Experiência, né, Experiências com o Senhor. É difícil primeiro, depois torna alegre, porque a gente vê o milagre de Deus acontecendo. Amém. Júlio, seja bem-vindo ao programa Pai Senhor. Amém. Paz Senhor, pastor. Paz Senhor, jovens. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. No programa Os Dias da Minha Mocidade. Muito bem. O nosso irmão Júlio César, além de ser apresentador aqui, ele tem um programa, né, Foco nos Concursos. Foco nos concursos ou no concurso? Foco nos concursos. Nos concursos. Ótimo, isso é muito bom. E daqui a pouquinho você vai entender por quê. E é interessante a gente dizer aqui que o nosso irmão, ele é auditor fiscal da Receita Federal, aqui no estado do Espírito Santo. Ele é mentor para concursos, bacharel em Ciências Contábeis e pós-graduado em Direito Tributário. Da Igreja de Vila Velha 1, querida Igreja de Vila Velha 1, da qual eu já fui pastor, tive a oportunidade e a benção de ser pastor. Hoje o pastor Jerônimo está lá e o Júlio é diácono lá na igreja. Muito bem, do Júlio, agora a gente vai para o nosso irmão Daniel Bravin, meu colega Daniel Bravin hoje. Pai do Senhor, Daniel. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, nosso irmão Júlio. Pai do Senhor, aos jovens que estão aqui no estúdio, a paz do Senhor. E para você que está conectado aqui também nas nossas plataformas digitais, principalmente no YouTube. Olha, na semana passada tivemos conteúdo riquíssimo abordando sobre o concurso. E vamos continuar com essa programação. Esse é o episódio 2 do tema concursos. Estou aqui com os jovens, por favor, pode se apresentar, fazer a sua pergunta. O meu nome é Salomão Iago Lima Rodrigues. Eu vou perguntar agora. Para quem tem pouco tempo para o estudo, o que é melhor? Teoria, questões, videoaulas, mapas mentais. O que é melhor? Excelente pergunta, Salomão. Olha só, quando a gente fala de concurso público, eu sempre gosto de destacar, inclusive convido você a assistir os programas, né, do Foco no Concurso. A gente precisa entender que o concurso é um projeto, tá? É um projeto que eu considero de médio para longo prazo. Então, o ideal, Salomão, é que você comece a sua preparação com antecedência, tá? Para que você possa fazer um estudo mais cadenciado, que você faça primeiramente uma boa base teórica dos assuntos que são cobrados no concurso, que é o seu interesse, né? Que você possa priorizar isso. Mas é importante que você divida o seu estudo, Salomão, em basicamente 3 partes. Estudar bem a teoria, né, do que é cobrado, com bons materiais, tá certo? Você resolva muitas questões, é importante, conforme você destacou bem, que a gente possa resolver muitas questões na nossa preparação. E também é fundamental que a gente revise frequentemente o que a gente estudou. Por quê, Salomão? Se a gente não revisar o que a gente já estudou, a tendência é que a gente esqueça, tá? Então, eu gostaria de destacar essas 3 partes, 3 etapas do estudo para concurso de maneira geral. Estudar a teoria, você possa fazer muitas questões
e você revise frequentemente o que você estudou. Isso pensando numa preparação de médio para longo prazo. Mas vamos pensar numa situação mais emergencial. Seu concurso está aí, saiu, e você tem pouco tempo, que geralmente dos editais, até a prova são 2 meses, 3 meses. Então, o que eu recomendo, Salomão? Que, primeiramente, você realmente priorize a resolução de questões, tá? Que você veja a teoria, às vezes, por materiais mais resumidos, mais enxutos. E, nesse sentido, o material escrito você vai mais rápido do que assistir um vídeo. Geralmente, a videoaula, ela demanda mais tempo. Então, o que eu recomendo, Salomão? Que você priorize o estudo teórico, que você veja a teoria por materiais mais enxutos e priorize a resolução de questões. Dentro do possível, veja questões de concursos anteriores daquele que você está prestando. É importante conhecer a banca examinadora do seu concurso, porque a gente vê que às vezes as bancas literalmente repetem questões. Questões que já foram cobradas em provas anteriores, aquela banca às vezes apresenta novamente, alterando valores, reescrevendo um pouco algumas informações. Então, Salomão, priorize assim, realmente a resolução de questões para quem tem pouco tempo. Mas eu gostaria de reforçar o que eu falei no começo. Concurso é um projeto para médio e longo prazo. Eu queria fazer uma pergunta, eu achei muito interessante que o Salomão colocou. Muito boa pergunta. Porque ele colocou algumas alternativas de abordagem que podem ser... porque cada um tem uma capacidade de percepção diferente do outro. Exato, né? Um tem uma memória auditiva mais forte, outro tem uma memória visual mais forte. Então, e essa pergunta que eu vou te fazer, eu quero te deixar muito à vontade, Júlio, para você falar assim, eu não estou muito à vontade para responder. Não, é por causa da rapidez e da dinâmica com que isso está chegando à realidade da vida dos jovens. E a pergunta é a seguinte: inteligência artificial. Muito bom, excelente. Tá? Eu vou até te pedir para você responder de maneira superficial, porque só isso já seria um programa. Um programa, pelo menos. Certo. Inteligência artificial é um recurso que pode ser utilizado, é interessante e com quais cuidados? Perfeito, muito bom, pastor, porque é inegável que a inteligência artificial está praticamente em todos os setores, né, da sociedade hoje e também está no estudo de maneira geral e especificamente falando de concurso público. Uma coisa a inteligência artificial ainda não vai fazer a sua prova, né? Você que vai ter que ir lá pegar o caderno de questões e marcar. Mas ela é, sim, uma ferramenta importante para os dias atuais. Quais usos que a gente pode fazer da inteligência artificial? Por exemplo, ela pode nos tirar dúvidas. Às vezes você está estudando o conteúdo ali, o professor não conseguiu, da forma que ele transmitiu, explicar para você o conteúdo. Então, você pode usar a inteligência artificial para fazer o quê? Explique esse conceito de uma forma mais simples. Isso pode te ajudar, né? Não sei se vocês já fizeram o uso dessa forma. É interessante você fazer isso. A inteligência artificial pode sim te ajudar a resumir conteúdos. Pegar uma aula mais extensa, mais complexa e fazer um resumo. Só que eu ressalto a dificuldade aqui que a gente não pode também achar que se ela fizer o resumo do resumo do resumo, você vai estar preparado. Não, porque as provas são exigentes, né? A gente sabe disso. Mas a inteligência artificial pode te ajudar a fazer resumos, tirar dúvidas, pode te ajudar a criar questões. Criar questões parecidas com o estilo do que deve vir no seu concurso. Inteligência artificial pode fazer isso, né? E até, para fechar aqui, ela pode fazer até, por exemplo, criar sugestões de questões discursivas, temas de redação, que às vezes é cobrado em provas de concurso. Aí a IA hoje pode te ajudar nisso, criar esse tipo de questão. Por exemplo, dentro daquela abordagem que eu coloquei de capacidade de memorização, né, de diferença de capacidade de memorização, você pode pegar um texto e pedir, ou uma abordagem qualquer, e pedir que ela faça um mapa mental daquilo ali. Perfeito, né? Inclusive, se você não conhece essa ferramenta do mapa mental, é muito útil, né? Para estudo, para memorização, eu gosto bastante. Às vezes a gente tem que ter um cuidado porque às vezes demora um tempo
para você produzir um mapa mental. Mas a IA pode fazer um mapa mental, não sei se vocês já ouviram falar de flashcards, né? Que é basicamente assim, uma pergunta direta e depois uma resposta imediata, né? Então a IA pode criar para vocês um flashcard para fazer uma pergunta e você tentar responder. Isso com certeza é útil. Mas vamos deixar isso para outro programa? Mas foi muito boa a pergunta do Salomão. Júlio, eu gostaria de fazer uma pergunta. O Salomão ele abordou para aquelas pessoas que têm pouco tempo, mas estávamos conversando antes que você começou muito novo. Ah, sim. E durante todo esse tempo, eu queria que você falasse para os jovens, foi fácil essa trajetória inteira? Ah, muito boa a pergunta, né? Eu comecei a estudar para concursos públicos, né? Eu tinha 15 anos, né? Tava já na igreja, né? Servindo o Senhor. Tem pouco tempo, assim, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei ainda jovem por uma direção do Senhor, inclusive relata aqui que a minha igreja lá no Rio de Janeiro me ajudou diretamente na preparação para o concurso. Glória a Deus. Sabe, os irmãos nos ajudaram de diversas formas. Daria um programa também para contar isso, mas não, eu comecei ainda muito jovem. E fui para um concurso, uma área militar, que inclusive eu recomendo muito para os jovens, né? Porque você tem concursos que você já pode fazer, por exemplo, com 14, 15, 16 anos, né? E assim, eu passei por alguns momentos durante a preparação, não foi fácil, tá? Não foi fácil. Teve muitas reprovações nessa parte, teve momentos difíceis, mas valeu a pena o esforço, a dedicação. Então, tudo que geralmente vale a pena vai demandar esforço, vai demandar tempo, né? E a gente como jovem, não vou colocar como jovem também, né? Como jovem a gente sabe disso, né? Mas não foi... eu comecei com antecedência, me preparei, mas graças a Deus o Senhor nos deu a vitória. Que bênção. Então vamos seguir para a próxima pergunta. Por favor, pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Pai do Senhor, eu sou Maria Eduarda Ribeiro de Aguiar. Minha pergunta é, como o candidato deve lidar emocionalmente com a reprovação de um concurso e transformar essa experiência numa motivação para continuar estudando? Muito boa pergunta, Maria Eduarda. Eu quero até destacar que eu fiz um programa Foco nos Concursos para falar sobre esse tema, de tão importante que é e tão comum de acontecer na jornada de quem estuda para o concurso, que é eventualmente uma reprovação. Eu quero te convidar a assistir esse programa lá. Mas assim, Maria Eduarda, a gente precisa primeiramente entender que faz parte da jornada da grande maioria dos concurseiros a reprovação. Por mais que você estude com antecedência, que você faça a sua parte, que você tenha a bênção do Senhor, mas é muito comum que você seja reprovado em algum momento, tá? Eu tenho muito mais reprovações no meu currículo do que aprovações. Mas a gente só precisa passar uma vez. Uma aprovação, pastor, Já resolve. Já resolve a situação do jovem. O jovem já vai poder casar, entendeu? Passou, né? Vai ser aprovado, vai poder casar, construir a família. Você tocou nesse ponto, que foi sucesso. Né? A gente recebeu muitos comentários nesse ponto, né? Engajou, os jovens engajou bem, né? Exatamente. Mas assim, primeiramente, é importante a gente destacar que faz parte da jornada a reprovação. E ela obviamente não define que você não tem capacidade. Muita gente às vezes fica pensando, porque eu fui reprovado, concurso não é para mim, eu não vou conseguir, né? Mas, primeiramente, entender que faz parte do processo, a reprovação. Esse processo também te faz crescer, amadurecer. A gente não gosta de passar das lutas, né, das provações, né, pastor? Mas fazem parte do processo, sabe, Maria Eduarda? Ela não define que você não tem condições de você eventualmente ser aprovado, tudo bem? E assim, é importante que depois de uma situação como essa, você faça uma análise bem completa, né? Fala assim, o que aconteceu? Quais foram as matérias que eu não fui bem? Quais as matérias que eu fui melhor? Será que esse material que eu utilizei foi o adequado? O que eu posso fazer para poder melhorar para uma próxima oportunidade estar em condições, tá? Então, coloque você, jovem, que de repente está passando por uma reprovação num concurso ou no vestibular, né? Entenda que isso é mais comum do que você imagina, né? Dificilmente você vai passar num concurso, especialmente de alto nível, de primeira, tá?
A não ser aquele primo, não tem aquela tia que fala, o seu primo passou, né? Aquele primo, eu tenho um primo que passou e não estudou, né? Que eu não tenho esse primo, se eu tenho um desse, pessoal. Alguém aqui tem... Ninguém... O senhor é o primo. Eu não sou esse primo, não, mas tirando esses casos, faz parte desse processo, tá bom? E eu tenho certeza que você vai sair mais fortalecido para uma outra oportunidade. Muito bem. Bom. Bom, a gente agora vai para Portugal, na igreja de Estarreja, lá em Portugal, e o jovem Felipe Menezes, vai fazer uma pergunta. Lá de Portugal, diretamente, fala jovem. A paz do Senhor, irmãos. Me chamo Felipe Menezes, sou da igreja de Estarreja, Portugal, Ministério Pastor Rodrigo Gonçalves. A minha pergunta para hoje é a seguinte: como que o candidato pode evitar se comparar com os outros durante a preparação com foco no progresso? A paz do Senhor, irmãos. Obrigado, Felipe, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí em Portugal. Uma alegria saber que vocês aí estão participando do programa junto conosco. Muito bem, Júlio. E aí, a questão da comparação e do foco no próprio progresso? Excelente pergunta do nosso irmão de Portugal. E assim, é inegável que hoje a gente vive aí o advento das redes sociais. E isso nos afeta de várias formas, né? É muito comum no Instagram todo mundo ser feliz, né? Ser perfeito, todo mundo tá, né? A vida perfeita no Instagram. E para quem estuda para concurso, isso acontece também. As pessoas geralmente criam perfis, né, para postar rotina de estudos. E nesse perfil, tudo é perfeito. Todos os dias as metas de estudo são batidas, ela tá sempre feliz e estudando, e a gente sabe que essa não é a realidade. E o nosso irmão tocou num ponto muito importante, que, obviamente, concurso é uma competição. Você vai estar competindo com outras pessoas. Mas o foco deve ser na sua melhoria contínua. Você tem que estar fazendo o seguinte, olha, quando eu iniciei esse processo e hoje eu estou avançando, eu estou aprendendo os conteúdos, eu estou melhorando, quais são as minhas dificuldades? O foco que você deve ter é em você, na sua preparação, na sua melhoria contínua, né? A comparação, a gente tem que ter o cuidado, especialmente em tempos de internet e de rede social, que é muito comum as pessoas estarem lá sempre felizes, inclusive numa rotina de estudo para concurso público. E eu já quero até deixar claro, não é fácil estudar para concurso, para o vestibular, se preparar para esse tipo de prova. É uma rotina pesada, uma rotina de exigência, que vai exigir de você disciplina, né? Às vezes vai ter que abrir mão de algumas coisas que são melhores, né? Fisicamente, vamos pensar assim, para estudar. Então, foque na sua melhoria. Se você está melhorando, você está aprendendo novos conteúdos, está evoluindo, então você está no caminho certo, né? Então, muito cuidado com comparações que podem aparecer aí nesse projeto. Focar em você, na sua melhoria, é o melhor a fazer nesse tipo de situação. Muito bem. Bom, Daniel, a gente tem uma celebridade hoje aqui. Eu no sim, estúdio, né? pastor. Fala aí, que não é todo mundo que recebe uma celebridade assim para... Eu vou deixar ele se apresentar e falar o nome dele. Por favor, pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Ah, paz do Senhor, eu sou Rui Barbosa Bragança Neto. Isso. E por último, minha pergunta, depois disso tudo, o que fazer depois de passar num concurso? Isso além de Muito bom. glorificar o Senhor, comemorar. Tem algumas coisas aqui, ó. Eu acho que, muito boa pergunta do nosso irmão Rui Barbosa. Né? Vamos Isso. sacar aqui, né, o nosso E querido da família Bragança. Bragança, o nome né, família de imperial família do imperial, Brasil. exatamente. Né? Querido, olha só, depois de conseguir a aprovação, né, tem várias coisas que você pode fazer, né? Fazer aquele culto de glorificação ao Senhor pela aprovação, é bom. Marcar a data do casamento também, né? Tô batendo essa tecla com o Ian, marcar a data do casamento. Exatamente. Mas é muito importante destacar aqui, Rui, primeiramente, a jornada do concurseiro, ela não termina com a aprovação. Ela termina, sabe o quê? Quando você toma posse no seu cargo. Porque pode demorar um tempinho, isso inclusive aconteceu comigo. Eu fui aprovado no concurso, fiz as etapas ali, mas a efetiva posse, Rui, demorou um tempo. Então, assim, primeiramente, a jornada termina quando você toma posse efetivamente no seu concurso, tá?
tá bom? E depois disso, obviamente, a carreira pública é uma carreira profissional. Então você vai chegar no seu local novo, já empossado, né, com um bom salário, né? Faça o seu melhor, né? Faça para se tornar um bom servidor público, né? Porque o servidor está ali para servir, né? Entrar com essa mentalidade, né? Eu estou aqui para servir a sociedade brasileira de maneira geral. Então, depois de ser aprovado e efetivamente entrar em serviço, se esforçar para ser um bom servidor público. Você também vai ter que aprender habilidades novas, vai ter que se esforçar para cumprir ali a sua rotina de trabalho, né? Dependente da sua área de atribuição. Então, você vai chegar novo ali, vai estar sendo testado também, né? É importante destacar que, apesar da estabilidade que se fala tanto do serviço público, você entra num estágio probatório também, que pode durar 3 anos, a depender da carreira, mudar um pouco. Então, você vai estar continuamente sendo avaliado. E nós, como servos do Senhor, queremos também dar um nosso testemunho, né, pastor? É isso fundamental para nós dar um bom testemunho onde a gente está trabalhando. Então, depois de ser aprovado, né, cumpriu a missão, né, glorificar o Senhor, fazer todas as coisas boas aí. Casar. Eu conheço jovens que da minha época aqui, ele formou no sábado na escola militar, como sargento se formou, no domingo já foi o casamento dele, já estava casando, né? Porque ele já ia ser transferido. Então ele formou na sexta-feira, no final de semana já estava casando e já saiu formado, entendeu? Muito bem. A gente está caminhando para o final do programa e a gente sempre traz um texto para a reflexão. Na semana passada falamos sobre o tudo de Deus no Velho Testamento. Agora vamos falar também sobre o tudo de Deus no Novo Testamento. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, estamos falando aqui de projeto de vida, de futuro, de entrega, de estudo. É isso mesmo, temos que passar por isso. Mas o reino de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Nada pode nos afastar do amor de Deus e do projeto de Deus nas nossas vidas. Fique com essa palavra também. E antes de nós encerrarmos e despedirmos aqui de todos, eu esqueci na semana passada, vou fazer agora em duplicidade, tá? A gente gosta de trazer aqui alguns comentários que são colocados no YouTube. Na semana passada, a nossa irmã Madalena Furtado, ela escreveu o seguinte: eu tenho 75 anos, sempre assisto esse programa. Olha aí. Pronto. Mais uma jovem para o grupo de audiência. Exatamente. Nossa mãe. E agora eu vou ler um outro aqui. A Juliana Zanotelli. Ela diz o seguinte: que bênção, amei. Botou um monte de coraçãozinho. É isso mesmo. É jeito de jovem escrever. Como sempre, excelentes conteúdos sendo abordados. O mais especial é com base na palavra de Deus. É isso aí. Buscar primeiro o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Fala, Ju. Pastor, sobre essa questão de buscar o primeiro reino, não quero me alongar muito, mas no nosso programa Foco nos Concursos, nós entrevistamos vários irmãos já aprovados em concursos públicos. E é unânime. Nenhum deles deixou de servir ao Senhor durante a sua rotina de estudos. Todos honraram o seu chamado durante a preparação, né? Inclusive temos pastores entrevistados que estudavam para concursos, né? E continuaram no seu ministério, serviram ao Senhor, e o Senhor honrou. Então eles colocaram isso, buscaram em primeiro lugar o reino, né? E todas as outras coisas, né, têm sido acrescentadas, incluindo a aprovação também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero me despedir dos jovens, dizer que foi uma alegria recebê-los aqui conosco. Deus abençoe, são sempre bem-vindos, tá certo? A casa de vocês. Meu colega Daniel, a paz do Senhor, fala um pouquinho sobre a equipe de produção. Paz do Senhor, pastor. A equipe de produção ela é composta pela Nínive, pela Raíssa, pela Estelinha e por mim. Muito bem. Obrigado, Daniel, pela sua participação também. Júlio, Amém. Deus abençoe, Amém. a paz do Senhor. Um abraço à família, querida família. Sua família também, Que se tornou minha família. Sua família, você sabe bem. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se você tiver na TV Manaim,
assistindo pela TV aberta, canal 126 do Sistema RO da Embratel, canal 87 da Sky Livre, canal 587 da Sky por assinatura, ou se você estiver assistindo pela TV aberta, né, porque nós temos alguns estados do Brasil, algumas capitais que já transmitem no canal Ponto 2 aberto. Procure saber na sua cidade se já está no ar, tá certo? Será uma alegria que você continue acompanhando a programação da TV Manaim. Mas se você está no YouTube, não se esqueça, curta, comente, compartilha. Coloca lá o seu comentáriozinho, coloca o joinha, compartilha com um jovem que está se preparando para concurso, está chegando essa época, uma decisão que precisa ser tomada. Compartilha, o Senhor vai abençoar, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.